boa noite para todos, aos amigos, né, que se achegaram, tanto desse plano quanto do outro, que nós possamos aprender juntos nessa noite. Eu fiquei pensando, né, quando a tia passou que eu teria que falar esse mês, aí eu falei, nossa, eu vou falar sobre o quê, né? Ultimamente, assim, eu ando precisando muito ouvir o que eu vou tentar passar para vocês hoje. E a gente percebe que em todas as casas, as pessoas estão precisando muito, né, dessa saúde mental, dessa saúde plena, né, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual. O número de casos, né, de depressão, de doenças enfermas da alma, tem aumentado muito, pelo menos no meu círculo, né, de familiares próximos, de amigos. E eu comecei a me ver assim também, olhar para essa fragilidade nossa, da nossa saúde mental. E o que um momento de pandemia como esse faz conosco, faz com todos ao nosso redor. E nós que temos a mediunidade, embora todos nós sejamos, mas em menor e maior grau, isso vai acolher outros espíritos também que estejam vibrando nessa faixa. Então, o que acontece nesse momento de pandemia, que se formos observarmos a história, a cada 100 anos tem uma reviravolta nesse sentido. É como se o planeta, que é a nossa casa, que nos abriga, assim como a gente se muda, quando a gente muda, a mudança é muita revolução. A gente fica envolto em muita coisa, em um turbilhão. E é isso que está acontecendo agora. A gente está passando de provas de expiações para um mundo de regeneração. E a cada 100 anos também ocorre essa limpeza. E essa limpeza também é para nos sacudir, para que a nossa saúde também seja expurgada, né? Muita coisa do nosso espírito. Então, essas crises econômicas, crises de valores que a gente vive hoje, né? Eles falam que a depressão é o mal do século. E os padrões da nossa cultura, toda essa transição muito profunda que acontece. Então, aquilo que se sustentava há muitos anos, antes era de uma forma e hoje em dia é questionado. Então, assim, tudo é questionado, tudo gera muito conflito. Uma coisa desse tamanhozinho vira, assim, uma bola de neve, né? Um fermento, assim, em muitas coisas. A modernidade, ela nos auxilia em muitas coisas, mas ela também deixa tudo muito fluido, muito mutável. Então, quando a gente entende uma tecnologia ou entende uma coisa, já vem uma outra. E aí a gente tem uma sensação de declínio moral. Que você pensa assim, não sei mais nada, eu acabei de aprender isso daí, eu era até bom nisso, agora não sou mais. As pessoas que são mais velhas e que às vezes, né, mais experientes estão trabalhando com determinadas coisas, são até substituídas por máquinas. Então, tudo isso vai mexendo com o nosso emocional, vai mexendo com o nosso campo, tanto, né, da nossa saúde física, quanto da nossa saúde mental, refletindo no nosso espírito. Então, essas mudanças muito, muito velozes, e aí, assim, é muita verdade, né, entre aspas, mas são as verdades relativas, e a verdade absoluta só Deus a possui. E os sentimentos, eles são muito fortes. E a crise que envolve a todos e tudo, e neste momento que nós temos essa crise da saúde pública também, do nosso planeta, né, de toda a humanidade que está sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Então, antigamente, a gente estava, né, antigamente assim, a gente vai falar coisa de 2 anos atrás, né, que já é antigamente. A gente, sei lá, ia num shopping, aí ia fazer compra, e a gente tinha aquela sensação de que a gente estava feliz. Só que agora, com todas essas crises,
a gente vê que aquilo ali era uma sensação efêmera de felicidade. E que agora que estamos confinados dentro de nós mesmos, dos nossos lares, é que nós percebemos o quanto estamos carregando infelicidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de tormentos voluntários. Então, muitas vezes, são tormentos que nós mesmos vamos atrás. Voluntariamente, a gente vai atrás daqueles tormentos. Quando a gente liga uma televisão, nesses programas sensacionalistas, assistir notícias que não são tão boas, do que a gente está se nutrindo? Do que a gente está nutrindo a nossa alma? Nós estamos criando problemas ou nós estamos dando soluções a eles? Então, esse sentimento muito grande dentro da gente de desencanto com a humanidade, desencanto com a gente. Quantas vezes não estamos desencantados? Acho que aí no começo a Isabel se perguntou, tá tudo bem? Ela falou, hoje eu não tô tão bem. Muitas vezes a gente não tá tão bem. E isso também tá tudo certo não estar tão bem. A gente não precisa estar 100% todos os dias, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós estamos no projeto para sermos melhores, mas ainda não somos. E não é vergonha nenhuma não estar bem. Então, para estar aqui hoje, eu estou melhorando, mas eu ainda não estou bem. Mas não é por isso que não devemos deixar que Jesus, nosso modelo e guia, e Deus, nosso mestre, Pai amado, nos encha de amor e nos encha de cura. E para que isso aconteça, a gente tem que se alimentar de coisas boas, nos nutrir de notícias boas, pensar no quanto a bondade está sendo feita. Ai, porque todo mundo fica, ai, mas essa pandemia, porque isso não acaba. Ai, porque você viu fulano, porque você viu ciclano. E assim, a gente que também participa de grupo de orações, assim, muitas pessoas pedindo oração, muitos desencarnes, muitas pessoas doentes. Então, meio que você vai entrando naquele turbilhão, e se a gente não estiver bem e equilibrada, a gente se descamba, né? A nossa saúde também vai para o ralo. E aí eu lembro bastante do seu Lauro falando que cego não guia cego, né? Então, a gente tem que estar lúcido, com uma saúde plena nos dois campos, nesse campo que nós estamos agindo físico e no campo espiritual, com a nossa saúde também da mente. E aí, eu estava assistindo esses dias até uma palestra com o Rossandro sobre depressão. Rossandro, né, que a maioria do pessoal conhece, um psicólogo muito bom, espírita. E aí ele ainda brinca, né? Ele fala, Ana, não é para vocês ficarem na visão de Poliana. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu tinha os 3 livros, né? Poliana menina, Poliana moça e Poliana mulher. E o jogo do contente que ela fazia, né? Ah, que tá tudo bem, o mundo tava desabando e ela tava, não, o jogo do contente, o mundo de Poliana. Só que, na verdade, não é isso. A gente também, claro, a gente tem que ter o otimismo, mas a gente também tem que ter os pés no chão. A gente também tem que saber das nossas limitações, enxergar as nossas sombras e rever essas sombras, né? Até eu lembro muito de uma amiga do grupo que também desencarnou o ano passado com câncer, a Vera, e ela falava, ela era psicóloga, né? E ela falava muito disso, que se a gente conhecer as nossas sombras, se a gente conhecer realmente quem nós somos, né? Porque assim como a gente olha uma lua, né? A parte que a gente vê da lua é um fenômeno que está acontecendo. E o que está por trás dela é o nômeno, é o que está oculto. Então, quanta coisa não está oculta dentro da gente e que a gente tem que colocar para fora. E o que eu percebo é que cada fase da vida, essa lua, essas fases, elas vão mudando. E as nossas sombras vão saindo. E a gente vai tendo que saber administrar elas. Então, quantas etapas a gente não tem vencido e quantas outras estão por vir.
E aí ele até comenta sobre a questão que Paulo, né, Paulo de Tarso, ele nos falava, e é uma lição preciosa, que a gente deve ver tudo, mas a gente deve reter o que é bom. A gente tem que ter a consciência do bem e do mal, mas reter só o que é bom, o que tem utilidade. Lembremos também das peneiras do Sócrates, né? Que se a gente passar pelo crivo da razão, determinadas coisas que chegam até nós, que vão nos adoecer, e nós estamos adoecendo. E adoecer porque vai passar esse vírus que nos colocou para dentro de nós, para dentro de nossas casas, e o que nós realmente estamos aprendendo com ele, o que nós estamos aprendendo com a dor. E aí tem gente, né, que assim, só vê o defeito, né? Não tem aquela passagem lá que Jesus passa por um cachorro que estava morto e vê os dentes e fala, nossa, que lindos dentes ele tinha. E tem gente que já faz o contrário, né? Nossa, aquele cachorro tá fedendo, aquele cachorro tá morto, aquele cachorro tá não sei que jeito, aquele... A gente só vai ver o defeito das coisas. E a gente faz isso tem dia, né? E tem hora e tem todo momento a gente tá fazendo isso. Então a gente tem que se policiar. E aí, eu até lembrei de uma passagem também de Valdo na Mansão do Caminho, né? Imagina, é uma cidade lá, né? E aí, sempre quando vai alguém visitar, tem sempre aquele que fala, ah, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo, né? A Zélia, que tá aí como dirigente da casa, todo mundo sabe, né? Que fica, ah, por que não fez isso? Por que não faz aquilo? Mas aí o Divaldo falou, meu irmão, tava esperando você. Porque já que você viu isso daí, vai ser você que vai resolver isso para a gente. Então, se a gente não tiver uma solução para aquilo, que a gente não aponte o defeito, a crítica, ela tem que ser sempre justa e a gente apresentar também uma solução e nunca dar ênfase ao mal. E a gente percebe que os estudos psicológicos, né, que a gente faz, todas as doenças e dores da alma, a variedade, né, que tem do comportamento humano, o tanto que é rico o nosso comportamento e o tanto que tem as facetas, né, que todos nós passamos, as nossas vulnerabilidades. Quando que a gente se deprime por pouco, por muito, tantas pessoas se matam, o tanto de o número de adolescentes, né, que têm tirado a própria vida, crianças que têm tirado a própria vida. Claro que pode ser que também sejam reminiscências de outras vidas, mas também muitas coisas se dão pelo nosso comportamento atual. Então, claro que nós trazemos no nosso HD as reminiscências das outras existências, mas também nós temos a continuidade desse comportamento nocivo que nós mesmos estamos nos envenenando. E aí, o Rossandro, ele fala muito isso, que a gente tem que ter competência para nos capacitar. Então, nós devemos desenvolver competências emocionais, aspectos, né, psicológicos em nós, para nos melhorar. Então, ele até estava comentando assim, que tem aspectos psicológicos, vamos supor, tem dois irmãos, né? Os dois foram criados da mesma forma, o pai é alcoólatra, a mãe aconteceu isso, tem a mesma vivência. O aspecto psicológico, você vai ver, não, qual que é o coeficiente intelectual, né? O QI. O QI é o mesmo, o ambiente é o mesmo, a cultura onde a pessoa está inserida é a mesma, os genes ali são dos pais, são os mesmos, a condição social é a mesma. Então, o que vai diferir? Por que um irmão às vezes é de um jeito e o outro é completamente diferente? Assim como os dedos da nossa mão, né? Cada um é de um jeito. E todos nós temos a nossa individualidade, temos o DNA divino, né? E no nosso DNA, assim como no nosso genes, estão previstas todas as doenças ali. Qualquer uma doença pode se desenvolver a partir do momento que a gente começar a alimentar aquele gene que está ali. E pode ser que a pessoa tenha predisposição e não vá desenvolver. E aí o que ele fala? Que a condição social ela vai reverberar dentro de nós de uma forma.
a pobreza externa, ou mesmo a riqueza, né, da pessoa, às vezes uma riqueza interior. Essa condição social, isso não é o segredo para ler o mundo, né? Não vai ser, porque um é mulher, o outro é homem, o sexo, o gênero. Não é nada disso. Todos esses aspectos psicológicos, eles vão ter alguma coisa na personalidade da pessoa. Então, isso é intrínseco. Cada pessoa é única, mesmo tendo todos esses aspectos psicológicos, cada uma vai ser diferenciada, cada uma vai ter uma personalidade. E aí, todas as pesquisas que são feitas no meio científico, né, nessa parte de psicologia, eles falam que essa parte intrínseca, né, da personalidade, 50%, é que vai fazer com que a pessoa desenvolva uma questão psicológica, né, uma doença aí, ou outra pessoa não vai ter essa mesma doença. E os cientistas, a gente fica pensando assim, mas todo cientista, ele é ateu, eles são céticos, eles ficam negando Deus, são negacionistas, mas não é porque o cientista, ele busca a verdade a partir de um paradigma. Então, às vezes, para eles, é mais difícil chegar em Deus, porque eles investigam dessa forma, do que a gente pela fé, que a gente acredita em Deus, né, de uma forma, claro, racional, né, não às vezes como outros irmãos de uma outra forma, mas a partir do momento que um cientista colocar Deus como paradigma, eles vão divulgar mais a figura de Deus do que a gente, porque aí sim eles vão ter uma fé inabalável que muitas vezes a gente não tem. A gente sabe que a fé é raciocinada, que a fé é inabalável, mas às vezes a gente não tem convicção suficiente quando a gente não está bem com a gente. A gente pode não ter dúvida do amor de Deus, mas que Deus é amor. Isso a gente pode até não ter dúvida, mas muitas vezes nos falta convicção de ver que esse amor de Deus para conosco, imperfeito, ele se dá. Não é porque a gente no momento não estamos nos amando, não estamos no equilíbrio, que Deus vai nos abandonar. É justamente neste momento, quando nós estamos no deserto de nossas vidas, é que Deus nos acolhe. E é só Ele que pode entrar lá com a gente. Na verdade, Ele já está lá. Quando a gente chega num ponto desse, Deus já está lá. E é só nós, intrinsecamente, a nossa personalidade, é que pode reverter uma mesma coisa que acontece comigo, pode acontecer com outro, eu vou reverter de uma forma positiva e a outra pessoa de uma forma negativa. Então, tudo isso está nas nossas mãos. Tudo isso vai depender de nós, da nossa resiliência, da nossa capacidade de dar a volta por cima, de lidar com o sofrimento. Né? Então, a gente tem muitos níveis de resiliência. Aí você pode pensar assim, não, mas eu não sou uma pessoa muito resiliente. Mas, às vezes, você tem um grau menor, mas você é resiliente. Então, é uma virtude que nós temos que trabalhar, a resiliência. Então, como que a gente pode ampliar essa capacidade nossa de resiliência? Né? Que é uma capacidade que qualquer um pode ter. É uma capacidade ordinária, né? Ela não é especial para falar, não, só Deus pode ser resiliente. Não, eu posso ser, você pode ser, nós podemos. Então, muitas vezes nos falta essa resiliência, aumentar o volume dessa resiliência nossa. E muita gente que se vê neste deserto, neste momento de saúde mental comprometida, a pessoa ela chega, né, a se matar, ela se rejeita, e muitas vezes isso acontece lá já desde a infância, quando o pai super protege o filho, ele acha que está resolvendo para o filho o problema, mas na verdade ele está criando um muito maior. Então, pensa Deus conosco, nós somos os filhos dele.
Se toda vez que a gente espernear, ele der o que a gente quer, a gente não vai crescer. E o que que acontece? O filho esperneia, faz alguma coisa, o pai super protege, que é o que acontece muito com essa geração de hoje, assim, os pais super protegem muito, e aí as pessoas, elas não conseguem se virar, né? Porque elas nunca tiveram adversidades. E as adversidades, elas fazem parte da vida. Nem tudo é mar de rosas. Não vamos ser as polianas aí, achar que é o jogo do contente. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. E nós estamos com muitas provas e muitas expiações, porque nós escolhemos também estar encarnados neste momento da Terra. A gente tem que ter consciência que nós pedimos isso. Então, nós devemos nos capacitar, devemos aumentar a nossa resiliência, devemos nos alimentar de boas notícias, nos acercar de vibrações positivas. E os altos índices de suicídio é porque a pessoa não aceita a vida como ela é. E a vida é assim. Tem hora que é tão difícil aceitar. É tão difícil aceitar tanta coisa. Eu mesma tive uma mudança muito radical na minha vida. A minha vida é muito diferente hoje do que ela foi há uns 10 anos atrás. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que aumentar a minha resiliência. Eu tenho que parar de culpar outra pessoa pelo meu infortúnio. Eu escolhi estar aqui neste momento de pandemia. Eu faço escolhas, nós fazemos escolhas a todo instante. E nós podemos escolher o que nós queremos para nós. Então, esse poder de enfrentar a dor e os efeitos nocivos que causam na nossa alma. É dor da alma, dói, a gente pensa assim, mas depressão, não tô vendo nada, não tô... O machucado você vê, a depressão você não vê, a pessoa que está deprimida, a pessoa que está angustiada, mas você sente, nós que somos médiuns, nós sentimos muito mais, porque nós somos um pouco mais sensíveis às vezes. Eu me sinto assim muito fragilizada às vezes, porque eu acabo sentindo muito a dor do outro e a minha dor também fica em evidência. E neste momento que estamos todos, que a gente sente falta, né? Que eu tô abraçando Jesus, né? Eu moro com meu marido, às vezes a pessoa mora sozinha, mas a gente não consegue mais abraçar as pessoas, beijar as pessoas, né? Tá em contato com as pessoas. Isso tudo, até hormonalmente, libera hormônios de prazer, de serotonina. E a gente não tá tendo isso. Então, falta até a parte química pra gente nesse momento. E as casas espíritas, todas as casas religiosas, estão fechadas. Mas até brinca, Deus acabou abrindo uma em cada lar. Então, nós, enquanto aprendizes, né, do Evangelho, devemos cultivar isso dentro de nós. E há tantos transtornos, né, clássicos, e a gente também se vitimiza muito. E a gente tem uma insatisfação, às vezes, com a vida, e culpa os outros. E aí a gente fica pensando assim, mas Deus tem que me dar isso, Deus não me deu isso. Aí até um dia, acho que foi o Rossano que falou assim, Deus não é dono das Casas Bahia, né? Para falar, eu quero isso, eu quero uma, né? Deus, eu quero um presente, eu quero isso. Não, ele não é dono das Casas Bahia, ele não dá coisas, né? Ele nos proporciona o crescimento para que nós possamos, nessa vida material, às vezes até possuir coisas, mas o que a gente deve possuir é maior do que isso. E a proposta do Evangelho é o fortalecimento do ser e a gente se autorresponsabilizar pelas nossas próprias conquistas. E nós pararmos de culpar o passado, ter expectativas sobre o futuro, nós devemos ter expectativas, mas tudo dentro de um equilíbrio, porque senão a gente já começa a trabalhar com transtornos de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa, então é esse excesso, né, de futuro que a gente quer viver e fica nessa agonia.
E esse transtorno, ele deve ser medicado, ele deve ser tratado, a gente deve buscar ajuda. E as mudanças de atitude, né, que a gente tem, a visão de mundo que a gente tem, isso vai nos ajudar no processo de cura. E vai tirar essa monoideia da nossa cabeça. Então, a visão que o Espiritismo nos dá do mundo, essa visão de que nós aqui não somos só matéria, que é algo além, e que nós sabemos do plano espiritual, nós sabemos das influências. Então, se nós temos um processo obsessivo, se nós temos um transtorno, se nós temos uma depressão, se nós temos uma ansiedade, se nós não estamos bem, se a nossa saúde não está plena, então nós temos dentro de nós todas as capacidades, todas as potências de sermos melhores, de nos curarmos, assim como nós temos os genes de doenças também. Esses dias estava, acho que o vídeo do Divaldo, acho que eu até mandei no grupo, ele fala que a loucura é um transtorno de natureza espiritual, provocado por seres de vibrações baixas. Aí ele fala, qual que é a terapia? Ame, ore, faça a caridade. E eu me lembro direitinho, assim, acho que a primeira frase que eu consegui escrever na psicografia foi ame, 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 ame incessantemente. E eu achava que é porque eu não estava conseguindo escrever, mas não, é para reafirmar a imensurável ferramenta que é o amor. Então a gente tem que amar primeiro a nós para poder amar o próximo, né? Então temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, que é a regra de ouro. E isso vai nos permitir que a gente toque a alma da gente, toque a alma do outro, e vai permitir também que aqueles espíritos que estão nos perseguindo, que eles também vejam que nós estamos nos esforçando para ter uma saúde, para ter um equilíbrio, para ter o amor em nossas vidas. Aí o Divaldo estava até comentando, né, que acho que 40 anos um espírito o perseguiu e hoje são amigos, né, tiveram a oportunidade de se harmonizar. Então, o vírus da Covid tem dado muita loucura e obsessão nas pessoas neste momento de pandemia. Mas trouxe o quê? As famílias para o lar, justamente porque era um lugar que precisava ser olhado, porque a família é a célula máter da sociedade. Então, a amor-terapia, a caridade, a oração, terapias contra a obsessão, contra a loucura. Nós devemos valorizar também o ser humano. Uma das coisas que é muito falado é que assim, a humanidade estava valorizando demais os animais e desvalorizando o ser humano. Está mais preocupado, às vezes, com um cachorro que está passando fome, frio, e não vê que o irmão também está. Então, a gente tudo tem que ter um equilíbrio, a gente tem que olhar para todos os irmãos, de todos os reinos. E a gente também não pode desconectar da nossa essência divina. A mente sã, né? A gente vai avançar, né, com a nossa alma, vai dar saúde para ela com o Evangelho de Jesus. E aí, como disse São Francisco de Assis, né? Tipo, se você quiser ler o Evangelho, tem que observar a vida da pessoa para ler o Evangelho, que era o que acontecia com Chico. Claro que não acontece ainda com a gente, mas quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que está contra, isso daí também está trabalhando contra a nossa saúde, porque a gente está a gente está se desconectando da nossa origem divina, da nossa essência. E a gente acha que não, mas é porque você não conhece minha família, ou então que tanto que às vezes, né, a família é difícil. Esses dias no Evangelho caiu para mim sobre os parentes difíceis, né? E aí a gente pensa assim, mas na família, né? Mas é o lugar mais fecundo que tem.
a água limpa para a gente se nutrir do quão imperfeito nós somos. Porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui. A gente já estava em mundos felizes, em mundos regenerados. E aí depois eu vou até colocar no grupo um vídeo, que ele é um pouquinho mais extenso, e até para a gente ficar depois refletindo sobre, ele fala muito sobre o peso da palavra, né? Que a gente tem que ter controle do que a gente fala, direto sobre os acontecimentos do mundo. Então, tudo que está acontecendo, a gente não tem que deixar que isso interfira na nossa saúde mental, porque a gente tem que estar blindado pela oração e pelo amor para poder enfrentar esse momento de adversidade. E só vai depender de nós. E o controle está conosco. Então, diante de tanto sofrimento, de tantas notícias ruins, alarmantes, então, o que a gente faria para o mundo? O que a gente pode fazer para ajudar? A gente não deve concordar com tudo isso que estão jogando em cima da gente, agravando dificuldade, angústia e nos adoecendo. Nós temos que, tudo que é dito para a gente em tom de desastre, a gente tem que responder com luz, com a palavra de Deus, que vai melhorar, que amanhã vai ser melhor. Tem dia que a gente não está muito bem, que a gente acha que não vai conseguir, que a gente vai desistir. Mas a gente não vai desistir, porque a gente também, como espírita, graças a nossa doutrina abençoada, a gente sabe que não adianta nada a gente fazer alguma coisa com esse corpo aqui, que o sofrimento vai acompanhar a gente. Então a gente tem que fazer enquanto nós estamos a caminho, igual disse André Luiz uma vez. Então, seja um irmão que foi desencarnado pelo vírus, ou então por outra doença, nesse momento de pandemia, a gente tem que pensar quantos não foram curados com as bênçãos de Deus. E aqueles desencarnes, porque todo dia alguém vai desencarnar. E todo dia vai chegar o dia de alguém, que nós não somos eternos aqui nesse plano físico, nós somos espíritos imortais, mas a nossa carne tem prazo de validade. Então, seja por um desencarne que foi redentor, ou pela cura diante da morte, porque a morte também é uma forma de curar, né? Porque ela vai aliviar aquele sofrimento da carne e que foi depurado, e no plano espiritual, quando ele despertar lá e que já tiver passado por algumas fases, às vezes, né, um umbral, às vezes um hospital espiritual, a pessoa vai despertar para a nova vida que está lá. E aí vai fazer uma análise do que aconteceu nessa existência. Então a gente fica pensando, coitado, fulano morreu, né? Faleceu, a gente fala desencarnou. Quem desencarna não é infeliz. Eles apenas passaram para o outro lado da vida, cumpriram a sua missão na Terra, porque se ele não tirou antes a sua vida, ele foi no momento que estava determinado para ele. E a palavra, ela tem que ser luz e não escuridão. E a gente tem que ter força, porque Deus vai nos iluminar à medida que nós nos deixarmos iluminar. Porque ele está sempre ao nosso lado aqui. O Jesus não está aqui, igual a Zélia falou, não estava trazendo ele aqui, mas ele sempre esteve conosco. Então, assim, pensar que nós sempre estamos bem acompanhados, né? E que as companhias que a gente não se afinizar, que a gente possa pedir que esses irmãos sejam resgatados. Então, o que dispara uma doença? Um comportamento que a gente tem presente, às vezes vai desencadear uma doença, ou até alguma coisa que a gente traz, com certeza. Mas a partir do momento que a gente tem um ressentimento de alguma coisa, se você ressente, você sente novamente. E você fica sentindo aquilo. Aí acho que até o Rossando comentou, eu falei, é uma coisa que eu nunca gostei de assistir, filme de terror. Se você tá assistindo um filme de terror, tá ali tensa, ali tudo, nós não sabemos se aquilo é real ou não é. Então, o seu organismo, ele passa por tudo aquilo ali, achando que aquilo ali é real. Ele não vai fazer um discernimento ali, que é uma ficção ou que não é ficção. Então, você disparar um comportamento, né, essa predisposição
do corpo espiritual. Aí no Evolução em Dois Mundos, no livro, pelo espírito de André Luiz, do nosso Chico, tem um capítulo que ele fala sobre predisposições mórbidas. Vou dar uma resumida aqui numa parte que eu li que eu achei interessante, que o nosso predisposição do nosso corpo espiritual para doenças, através do quê? Da imprudência. Se a gente bebe, se a gente fuma, se a gente se droga, qualquer tipo de vício, o ócio, tudo isso vai se responsabilizar, nós vamos ser responsabilizados por múltiplas doenças nesse comportamento atual dessa existência, que a gente está cavando essa saúde que na verdade não é uma saúde, né? A não saúde. A gente está cavando isso daí, de não ter essa saúde mais, desse comportamento que a gente tem nessa existência. Aí fala, né, desastres circulatórios provenientes de gula, infecções tomadas pela carência de higiene, desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania. Então, tudo isso do nosso cotidiano, a gente também está provocando doença. Então, as doenças, elas duram mais ou menos, elas podem ser provenientes desses comportamentos ou vindouros de outras eras, mas geralmente quando elas duram mais e que dilaceram a nossa alma, ela tem uma existência mais profunda. Ela tem uma monoideia, que a gente ficou com aquilo na cabeça, ficou ressentindo. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vai ter que reparar aquilo, vai sofrer aquilo, a gente precisa se perdoar. Então, a gente tem essas três formas de se recompor diante das leis de Deus. Então, mas tem gente que pensa assim, não, mas eu tô certo, eu tô sempre certo. Então, uma pessoa que tá sempre certa não erra, né? E vai continuar o quê? Errando. E vai continuar se alimentando desse erro, não vai enxergar a sua sombra, não vai enxergar o que tem que melhorar. Então, Jesus, né, como nosso irmão e guia, ele sabe que Deus nunca o abandonou, nem no momento da cruz. E nós, por vezes, achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus, ele vai ficar tranquilo quando a gente está sofrendo. Aí você fala, nossa, mas Deus fica tranquilo com o nosso sofrimento? Não, porque ele sabe que enquanto você está sofrendo, ele tá pensando no resultado final. Ele está preocupado com o resultado final dessa nossa dor, desse nosso período de enfermidade. Porque ele sabe que o resultado final vai ser um despertar de consciência. E é isso que ele quer de nós. Então, se Deus é amor, ele usa o amor para nos acordar, para despertar a nossa consciência. E despertar e nos jogar no nosso deserto, dessa saúde que a gente precisa ter, dessa saúde do corpo físico, do corpo espiritual. Então, às vezes, a gente está com tanta dor, a gente tem visto tanta dor neste momento, tantos irmãos em sofrimento, que a gente, às vezes, não acredita em mais nada. E a gente acha que Deus esqueceu da gente. E aí, acho que o tio Luiz mandou hoje, não sei se ele mandou no grupo, ele mandou sobre uma terapia também, que além de todas essas que eu falei, do amor, da oração, a música, gente. Vamos ouvir mais músicas. E quando eu digo música, música de qualidade, né? Que é o efeito Mozart que eles falam. Ela vai produzir dopamina e é um hormônio importante para a gente ter e que vai combater o estresse, vai combater tanta enfermidade e vai restaurar nossos tecidos danificados. Então, paciente com lesões cerebrais, vai ajudar na nossa memória. E aí tem um estudioso, esse Robert Monroe aqui, que fala que se a gente escutar música numa frequência de 150 a 157 Hz, faz que a gente funcione os dois hemisférios do nosso cérebro, né? E eles vão trabalhar em sintonia. Então, por isso que é tão bonito ver uma orquestra, né? Pense que Deus é esse maestro ali que está tentando extrair de nós o nosso melhor. E
quando a gente está no deserto e que ninguém quer ir lá, o que a gente tem que cultivar? O nosso amor próprio. Olhar o amor de Jesus e que Deus nos vê como filhos. Então, que a gente pensa que uma mãe, ela não, com a sua oração, ela não arromba os portões do céu, uma mãe que vai visitar o filho que é presidiário, ela leva o alento, pode ser o filho que for, ela sempre vai enxergar o melhor nele. E Deus também tenta enxergar o melhor em nós. E que a gente possa sempre tentar enxergar o melhor nas pessoas, o melhor das situações, o melhor em nós, para que nós possamos ter saúde mental. Então, parar de reclamar, agradecer mais, porque aí a gente vai perceber mais Deus, né? Que tem aquele poema da gratidão, que o Divaldo sempre declama, que a gente gosta bastante, acho que a tia Olivia também já trouxe numa palestra dela. Então, Deus, ele não vai resolver para nós o problema, porque ele não é o dono das Casas Bahia, ele não vai dar o resultado ali para a gente pronto. Ele quer que a gente, através do sofrimento, da dor, que nós nos fortaleçamos e nós possamos ser melhor. Melhor primeiro para o mundo. Porque muita gente quer criar o filho, mas o mundo tem que ser melhor. Não, você tem que criar um filho melhor para o mundo. Então, vamos investir nessa nossa saúde mental, vamos deixar os sofrimentos voluntários, porque tem muito sofrimento que a gente é que causa. Se a gente diz que tem um estudo que se a gente ficar olhando 15 minutos as redes sociais todo dia, a gente vai parar de produzir endorfina e vai produzir cortisol. Porque a gente vai ver que tem tanta coisa ruim, ou então que, nossa, fulano tá tão bem, ou que, assim, a vida que as pessoas colocam não é a vida que elas levam. E o mundo, ele jaz no maligno. Então, o que nós podemos fazer por nós, pelo planeta, neste momento dessa transição, dessa pandemia, para que nós possamos ter essa saúde mental que nós almejamos? Então, não falta amor de Deus para conosco. Nunca faltou. Ele enviou o seu filho amado, nosso irmão, para vivenciar o amor. Nós tivemos como contemporâneo Chico, que era o homem amor, era o médium amor. E a maior mediunidade dele foi o amor. Então, a nossa cura é aceitar este amor. Eu trouxe, até depois eu vou pedir, daqui a pouquinho já vou pedir para o Jean colocar para a gente. É uma música que, quando assim eu não tô tão bem, viu, Isabel? A gente às vezes não tá tão bem. E eu escuto essa música e ela me faz sentir bem, né? Então eu vou colocar o vídeo para vocês, para nós, né, no grupo. E aí eu também peguei um livro aqui, que é o Evangelho de Chico. E ele fala sobre a depressão. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada pelas pequeninas tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá, fazer qualquer coisa. Ore, tenha confiança em Deus, não pense em morrer, a vida está em toda parte. Não podemos ficar tristes com nossos problemas. Somos filhos de Deus e estamos melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é justamente a alegria que devemos aos outros. Não sei dizer quantas vezes eu vim para uma reunião com uma certa tristeza, ouvindo a dor de tanta gente, a minha era tão insignificante. Quantos pais perdem os filhos e têm que continuar, não é mesmo? Eu não posso ficar parado. Felicidade completa ninguém precisa esperar. A paz definitiva eu nunca pude ver, nem os espíritos que se comunicam conosco.
Ora, vamos nos aceitar como somos e prosseguir com muita fé. E porque eu tentei me aceitar como eu estou e no meu momento é que eu resolvi trazer isso para nós. E a música que eu vou colocar agora é para justamente levantar, né, essa tristeza, que ela vá embora e que dê lugar à alegria, à gratidão. E muito obrigada. E aí o meu DJ Jean, por favor, pode colocar. Obrigada. Deixe teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Deixa teu sorriso radiar mais que o sol. Não deixe que teu dia seja um dia comum. Se entregar pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amar. Deixe que teu dia seja um dia bom. Deixe que teu dia seja um dia bom. Abre a janela. Deixa que teu dia seja um dia bom. Se entregar pras coisas simples, que a felicidade há de chegar. Entender que quando o mar não tiver calmo, no tempo certo ele há de amar. Deixe que seu dia seja um dia bom. Deixe que teu dia seja um dia bom. Abre a janela. Deixa que teu dia seja um dia bom.